Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, olha, Calvino em Praça Pública, de David Hall, como o pensamento reformado transformou o cenário político da modernidade, aí da editora Cultura Cristã. Muito se fala em calvinismo e nós temos aí hoje discussões ferrenhas em relação ao calvinismo, mas a maioria delas reduzida e resumida somente nas questões da eleição e predestinação. O que é um reducionismo, por isso que eu disse reduzidas, e resumidas somente nesse ponto, porque a obra de Calvino, o pensamento de João Calvino, é muito mais amplo, muito mais abrangente e muito mais significativo do que simplesmente e somente a doutrina da eleição e da predestinação, que a gente sabe muito bem que não começou com Calvino. Calvino só desenvolve algo que, enfim, já está presente na teologia desde Agostinho, enfim, desde o apóstolo Paulo, mas, enfim, isso é assunto para outro vídeo. É só para a gente começar, então, o assunto desse vídeo entendendo a amplitude do pensamento de Calvino, que é o que esse livro vai trazer, que é o que o autor quer trabalhar aqui. Ele mostra para a gente, então, a influência do pensamento calvinista na política, nas democracias do mundo todo, começando com o trabalho fenomenal que Calvino faz em Genebra, ali na Suíça, até os seus discípulos que vão espalhar então esse pensamento, essa influência para o mundo todo, passando por toda a Europa, chegando aqui nas Américas também. Nós estamos falando aqui então de um livro com 8 capítulos, onde o primeiro capítulo vai ser denominado aí Erguendo-se sobre ombros de gigantes. Então vamos lá. Ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre o pensamento político de Calvino, a influência política de Calvino. Ele começa então erguendo-se sobre os ombros de gigante, mostrando que Calvino está então trabalhando sobre a obra de Agostinho, ali, Cidade dos Homens, Cidade de Deus. Depois ele passa para o capítulo 2, uma breve biografia de Calvino, vida de Calvino, seu nascimento ali em Noyon, na França, que pertencia ao território da Picardia na época que ele nasce, a conversão de Calvino, a formação intelectual de Calvino, depois a passagem de Calvino por Genebra, sua primeira passagem, depois a ida para Estrasburgo, fica 2 anos ali pregando numa comunidade de refugiados franceses, depois volta para Genebra, sem entrar em detalhes, simplesmente citando essas passagens, até chegar no capítulo 3, onde ele vai trazer então a visão política de Calvino. E ao trazer a visão política de Calvino, ele já começa pelas institutas. Ele já começa mostrando que desde as institutas, Calvino já está defendendo um posicionamento de uma separação, num certo sentido, entre a igreja e o Estado, mostrando que são esferas diferentes, e aí conceitos que vão ser trabalhados um pouco melhor por alguns discípulos deles, mas que esse pensamento ele já é incipiente ali em Calvino, e mostrando como que Calvino entende que o Estado ele funciona como então um mandato de Deus, como algo ordenado por Deus para trabalhar então paralelo com a igreja, e muito cuidado quando eu digo aqui paralelo, não que o Estado contribui com o trabalho da igreja, mas são esferas diferentes sob, abaixo aí do governo do mesmo Deus. E é nesse pensamento então que o autor vai mostrar que Calvino entendia que o rei, por exemplo, ele era alguém que estava abaixo da lei de Deus e que a política, a estrutura política, então, seria muito melhor uma espécie de democracia, que trabalharia ali com pesos e contrapesos, aonde no momento em que o rei fosse além das suas reais atribuições ou se negasse a cumprir a lei de Deus, de novo, dentro das suas atribuições, não relacionado com a igreja, mas que o rei,
no seu papel de rei, abaixo da lei de Deus, quando ele deixasse de fazer isso, se negasse a fazer isso, se corrompesse, enfim, outros poderes pudessem então destroná-lo, o povo pudesse destroná-lo, porque ele não estava cumprindo com o seu papel ideal, com o seu ideal de ser então um servo de Deus que deveria seguir a lei de Deus. Muito interessante o desenvolvimento desse pensamento aqui. O capítulo 4, ele vai denominar aqui Calvino e a pobreza, e vai mostrar aqui as coisas que Calvino fez então para acabar com a pobreza, principalmente ali em Genebra, fazendo oficinas para que a mendicância, não houvesse mendicância, né, para as pessoas que chegassem sem trabalho tivessem uma oportunidade de aprender um ofício para então trabalhar e passar a contribuir com a cidade, e que aqueles que se negavam então a fazer isso e optassem por permanecer na mendicância eram expulsos ali da cidade, eram expulsos do território. Vai mostrar como que a igreja deve lidar com a questão dos necessitados, que a igreja não é uma ONG, né, que deve então retirar dos seus recursos para então acabar com a pobreza no mundo, mas sim que os crentes como indivíduos, eles devem sim atuar para ajudar os necessitados e tudo mais. Depois do capítulo 5 ele vai mostrar os discípulos de Calvino e como que essas ideias de Calvino então, elas foram sendo formuladas por Beza. Vai mostrar a influência de Martin Bucer também no pensamento do próprio Calvino. Vai mostrar o trabalho de Zwinglio na Suíça, ali em Zurique, né, também baseado nessas questões políticas. Zwinglio inclusive vai morrer num campo de batalha, né, por questões aí da fé e tudo mais, mas e pensando nessa ideia, defendendo a noção então de que sim, o povo, os cristãos, eles podem sim se levantar contra um governo tirano, um governo que vai além ou vai contra aí as suas devidas atribuições, né? Depois ele mostra o capítulo 6 sobre os herdeiros puritanos de Calvino e como que esse pensamento então político de Calvino, dessas esferas separadas, desse governante ter que estar sob a autoridade, sob a lei de Deus, como que isso foi, e a necessidade, né, desses pesos e contrapesos para que um poder então equilibre o outro, como que isso foi ganhando mundo com os puritanos, o que vai chegar então na Nova Inglaterra, vai chegar nos Estados Unidos e vai moldar a democracia americana. Ele mostra como que, por exemplo, esse pensamento calvinista, ele estava presente na Declaração de Independência ali dos Estados Unidos, e não só americano, né, mas também nos países da Europa, como que isso foi moldando as democracias que foram surgindo no mundo. No capítulo 7 ele vai mostrar o declínio desses ideais de Calvino, desse pensamento de Calvino, como que com o tempo, na medida que o tempo foi passando, depois da Revolução Francesa e algumas outras revoluções aí, essas ideias foram caindo, foi surgindo socialismo, comunismo e foi crescendo, né? E até chegar no capítulo 8, onde ele vai mostrar um reavivamento moderno desse pensamento, com alguns nomes como o William Graham van Priester, Abraham Kuyper, Herman Doiverd e outros aí, os neocalvinistas aí que reavivaram esses ideais e esse pensamento político de Calvino. É interessante demais, gente, porque como eu estava dizendo, existe esse reducionismo do pensamento calvinista somente em eleição e predestinação, e aqui ele vai mostrando como que o calvinismo foi totalmente influente na criação de universidades, na criação de hospitais públicos, na criação de escolas públicas, na manutenção e na criação do pensamento de democracia, como que a economia do mundo ela foi moldada pelos pensamentos, pela obra de Calvino. Muito interessante. Tem aqui também no subtítulo aqui, olha, democracias liberais, direitos e liberdades civis, como que essa noção de direitos humanos, liberdades civis também foram moldadas pelo pensamento de Calvino. Se você quer ter uma visão mais ampla da influência do calvinismo na sociedade, no mundo no geral,
este livro, Calvino em Praça Pública, de David Hall, vai te ajudar a sair dessa bolha que limita o calvinismo a apenas uma área e que nem é a área, vamos pensar assim, tão influente assim de Calvino, mas que pega essa fama por causa dos embates e dos debates aí com o arminianismo. Calvino em Praça Pública. Ainda temos nessa série aqui da cultura cristã Calvino e o comércio e também Calvino e a cultura. Esses dois, Calvino e o comércio, Calvino e a cultura. Mais pra frente aí nós vamos ter vídeos aqui no canal também. Como sempre, o link vai ficar na descrição desse vídeo. Você querendo adquirir o livro, você pode comprar pelo nosso link. Você contribui com o nosso canal, não paga nada mais por isso e contribui para que a gente possa continuar trazendo essas indicações de obras aqui para vocês. Tá aí, esse é o nosso vídeo de hoje. Calvino em Praça Pública, de David Hall, aí da editora Cultura Cristã. Tchau, até os próximos vídeos deste canal.